Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circulou nas redes sociais mostrando a chegada da delegação rubro-negra a São Paulo já deixou claro: a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2026 não será apenas mais um jogo, mas sim um marco de expectativa e curiosidade. Pela primeira vez na temporada, Felipe Luís terá à disposição praticamente todo o elenco principal, e a volta de Arrascaeta e Jorginho ao time desperta enorme entusiasmo entre os torcedores. A partida contra o São Paulo, marcada para esta quarta-feira no Morumbis, às 9h30 da noite, promete ser um verdadeiro teste de fogo. O treinador, que costuma guardar a escalação até o último instante, deve finalmente colocar em campo a formação considerada ideal, algo aguardado desde o início do ano. O retorno de peças fundamentais como o meia uruguaio e o armador brasileiro reacende a esperança de ver o Flamengo em sua versão mais competitiva. O desafio, no entanto, não será simples. O São Paulo, jogando em casa, busca impor ritmo intenso e aproveitar o fator local. Para Felipe Luís, a missão é equilibrar experiência e juventude, garantindo que o time mantenha solidez defensiva e criatividade ofensiva. A provável escalação já circula entre os bastidores e mostra um Flamengo robusto: Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio, Plata, Carrascal ou Samuel Lino, e Pedro ou Bruno Henrique no ataque. As ausências também chamam atenção. Luiz Araújo não estará disponível devido a dores musculares, enquanto Michael e Alan ficaram fora por decisão técnica. Danilo segue em recuperação de lesão no joelho e deve retornar apenas na Supercopa contra o Corinthians. De La Cruz continua em processo de preparação física e Saúl, após cirurgia no calcanhar, já se reapresentou no Rio de Janeiro para dar sequência ao tratamento. A preparação final aconteceu no Ninho do Urubu, em treino realizado na manhã de terça-feira. À tarde, a delegação embarcou rumo a São Paulo, enfrentando dificuldades devido ao temporal que atingiu a capital paulista. O avião chegou a alternar a rota para Campinas antes de ser autorizado a pousar em Guarulhos, episódio que adicionou tensão e expectativa à viagem. A estreia no Brasileirão é apenas o primeiro capítulo de uma semana decisiva. No domingo, às 16h, o Flamengo encara o Corinthians na Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O confronto promete ser um espetáculo, colocando frente a frente duas das maiores forças do futebol nacional. Para Felipe Luís, a oportunidade de comandar o elenco com força máxima é simbólica. O ex-lateral, agora treinador, tem buscado imprimir sua filosofia de jogo baseada em posse de bola, intensidade e disciplina tática. A presença de Arrascaeta e Jorginho dá ao técnico a chance de explorar ao máximo a criatividade no meio-campo, algo que pode ser decisivo contra adversários de alto nível. A torcida, por sua vez, vive a expectativa de ver novamente o Flamengo em sua versão mais competitiva. Desde a pré-temporada, os rubro-negros aguardam o momento em que o time entraria em campo com todos os principais nomes disponíveis. A estreia contra o São Paulo, portanto, carrega um peso emocional que vai além dos 3 pontos. O adversário também reconhece a importância do duelo. O São Paulo sabe que enfrenta um Flamengo motivado e reforçado, e deve apostar em intensidade para tentar surpreender. A partida, portanto, promete ser marcada por equilíbrio e momentos de alta tensão, com cada detalhe podendo definir o resultado. Mais do que uma simples escalação, o retorno de Arrascaeta e Jorginho simboliza o início de uma nova fase. O Flamengo entra no Brasileirão com ambição renovada, pronto para disputar títulos e mostrar que continua sendo uma das maiores potências do continente. A curiosidade do público é alimentada não apenas pelo que acontecerá no Morumbis, mas também pelo que virá na sequência em Brasília, diante do Corinthians. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades.
O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana deixou torcedores e jornalistas em estado de perplexidade. Nas imagens, Georgian de Arrascaeta, um dos maiores ídolos recentes do Flamengo, aparece em tom firme e categórico: "Se ele voltar pro Flamengo, eu vou sair." A declaração, carregada de emoção e mistério, rapidamente se tornou o assunto mais comentado do futebol brasileiro, despertando curiosidade e levantando inúmeras especulações sobre quem seria o personagem citado pelo uruguaio. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, a frase de Arrascaeta já dominava os principais portais esportivos e programas de televisão. A torcida rubro-negra, acostumada a ver o meia como símbolo de lealdade e entrega, ficou em choque diante da possibilidade de perder um dos seus maiores talentos por conta de um conflito interno. O mistério em torno da identidade do jogador mencionado aumentou ainda mais a tensão. Nos bastidores da Gávea, dirigentes foram pegos de surpresa. O Flamengo vinha demonstrando forte interesse em reforçar o elenco para a temporada de 2026, e a possibilidade de trazer de volta um nome de peso parecia estar nos planos da diretoria. No entanto, a reação de Arrascaeta trouxe um novo elemento para a negociação, transformando o que seria uma grande contratação em um dilema institucional. Torcedores se dividiram nas redes sociais. Parte da massa rubro-negra defende Arrascaeta, argumentando que sua importância para o time é inquestionável e que qualquer decisão deve priorizar sua permanência. Outra parcela, no entanto, acredita que o clube não pode abrir mão de reforços estratégicos, mesmo que isso gere desconforto entre jogadores. Essa polarização reflete a intensidade da paixão que envolve o Flamengo. A imprensa esportiva nacional dedicou espaço integral ao caso. Programas de televisão abriram suas edições com análises sobre a declaração do uruguaio, enquanto colunistas passaram a discutir os possíveis impactos no ambiente interno do clube. Alguns destacaram que Arrascaeta é peça-chave na criação ofensiva do Flamengo, enquanto outros lembraram que a diretoria precisa pensar no futuro e não pode se deixar refém de um único atleta. Internacionalmente, veículos do Uruguai e de outros países da América do Sul também repercutiram a notícia. Arrascaeta é considerado um dos principais nomes da seleção uruguaia, e sua postura firme chamou a atenção de jornalistas estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio revela a força emocional que o jogador tem dentro do Flamengo e como sua voz pode influenciar decisões estratégicas. Nos corredores da Gávea, o clima é de apreensão. Dirigentes sabem que estão diante de uma situação delicada, que exige equilíbrio entre ambição e responsabilidade. A possibilidade de perder Arrascaeta por conta de uma contratação gera preocupação, já que o meia é visto como um dos pilares do elenco e um dos maiores ídolos da torcida. O técnico Felipe Luiz, em sua primeira temporada no comando, enfrenta um desafio inesperado. Além de montar uma equipe competitiva, precisa lidar com a possibilidade de perder um jogador essencial. Sua postura diante da polêmica será observada de perto, já que pode definir a confiança da torcida e do elenco em seu trabalho. A frase "se ele voltar pro Flamengo, eu vou sair" continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de um antigo companheiro de elenco com quem Arrascaeta teria tido desentendimentos, enquanto outros sugerem que pode ser um jogador que representa ameaça à sua posição. O mistério em torno da declaração mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. Especialistas em futebol destacam que a saída de Arrascaeta, se confirmada, poderia alterar completamente o planejamento da temporada. O Flamengo teria que buscar rapidamente um substituto à altura, o que não é tarefa simples no mercado atual. Além disso, a perda de um jogador tão adaptado ao estilo de jogo da equipe poderia comprometer a consistência tática. A torcida organizada também se posicionou. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Flamengo esclareça o caso e preserve a integridade do elenco. Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que Arrascaeta tenha espaço para apresentar sua versão, evitando julgamentos precipitados. O rumor também reacende o debate sobre a relação entre ídolos e clubes brasileiros. Muitos especialistas lembram que jogadores com forte identificação com a torcida podem ganhar poder de influência nas decisões internas, o que pode gerar conflitos em momentos de negociação. O caso de Arrascaeta, portanto, é mais complexo do que aparenta. Enquanto isso, o mercado de transferências observa atentamente. Empresários e clubes interessados em Arrascaeta avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras.
Embora o Flamengo não tenha intenção de se desfazer do jogador neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A imprensa esportiva internacional já especula possíveis destinos para o meia uruguaio. Times da Europa e da América do Sul são citados como potenciais interessados, reforçando a ideia de que Arrascaeta continua sendo um nome de peso no cenário global. Essa movimentação aumenta ainda mais a curiosidade sobre o desfecho da história. Nos bastidores, a diretoria do Flamengo avalia estratégias de comunicação para conter os danos. O silêncio inicial acabou alimentando especulações, e qualquer declaração oficial será analisada com lupa. A transparência, nesse caso, pode ser decisiva para preservar a imagem do clube e evitar que a crise se torne ainda maior. Torcedores mais experientes lembram que o Flamengo já enfrentou crises semelhantes no passado e conseguiu superá-las. Para eles, o episódio com Arrascaeta é apenas mais um capítulo na história de um clube acostumado a lidar com pressão e polêmicas. Ainda assim, a intensidade da repercussão mostra como o Flamengo se tornou uma vitrine global. O rumor também coloca em evidência a importância da gestão de elenco no futebol moderno. Administrar egos, expectativas e ambições é tão importante quanto montar uma equipe competitiva. O Flamengo, como maior potência do país, precisa dar exemplo nesse sentido. Independentemente do desfecho, o episódio já entrou para a lista de polêmicas que marcaram a temporada de 2026. O Flamengo, mais uma vez, mostra que sua grandeza não se limita ao campo, mas também à capacidade de mobilizar emoções e debates. A saída de Arrascaeta, se confirmada, representará não apenas uma perda técnica, mas também um desafio institucional. O Flamengo terá que provar que é capaz de se reinventar diante das adversidades e manter sua trajetória de sucesso. No fim das contas, o rumor sobre Georgian de Arrascaeta escancara a complexidade de administrar um elenco estrelado em um clube de massa. O Flamengo precisa equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos para garantir que episódios como esse não comprometam sua busca por títulos. A torcida aguarda ansiosa por respostas, e o desfecho promete ser tão impactante quanto a declaração que deu início a toda essa história. A repercussão da declaração de Georgian de Arrascaeta, afirmando que deixaria o Flamengo caso um determinado jogador retornasse ao clube, continua a gerar ondas de impacto no cenário esportivo nacional. O vídeo com a frase polêmica viralizou rapidamente e, desde então, tornou-se o principal assunto entre torcedores, jornalistas e dirigentes. A força das palavras do uruguaio, somada ao mistério sobre quem seria o atleta citado, mantém a curiosidade do público em alta e alimenta debates acalorados. Nas arquibancadas e nas redes sociais, a torcida rubro-negra se mostra dividida. Muitos defendem Arrascaeta, destacando sua importância histórica para o clube e afirmando que sua permanência deve ser prioridade absoluta. Outros, no entanto, argumentam que o Flamengo não pode se deixar refém de um único jogador, por mais talentoso que seja, e que a diretoria deve pensar no futuro coletivo da equipe. Essa polarização reflete a intensidade da paixão que envolve o clube. A imprensa esportiva nacional tem explorado todos os ângulos da notícia. Programas de televisão dedicaram blocos inteiros para discutir o caso, enquanto colunistas analisam os possíveis impactos da saída de Arrascaeta. Alguns destacam que o meia é peça-chave na criação ofensiva do Flamengo, enquanto outros lembram que a diretoria precisa manter firmeza e não ceder a pressões individuais. Internacionalmente, veículos do Uruguai e de outros países da América do Sul também repercutiram a declaração. Arrascaeta é considerado um dos principais nomes da seleção uruguaia, e sua postura firme chamou a atenção de jornalistas estrangeiros. Muitos destacaram que o episódio revela a força emocional que o jogador tem dentro do Flamengo e como sua voz pode influenciar decisões estratégicas. Nos bastidores da Gávea, dirigentes trabalham para conter os danos e evitar que o rumor se transforme em crise institucional. Reuniões emergenciais foram realizadas para discutir o futuro do atleta e avaliar alternativas caso sua saída seja confirmada. A diretoria sabe que a perda de Arrascaeta representaria não apenas um desafio esportivo, mas também um golpe na confiança da torcida. O técnico Felipe Luiz, em sua primeira temporada no comando, enfrenta um teste de liderança inesperado. Além de montar uma equipe competitiva, precisa lidar com a possibilidade de perder um jogador essencial. Sua postura diante da polêmica será observada de perto, já que pode definir a confiança do elenco e da torcida em seu trabalho. Torcedores organizados também se manifestaram. Líderes de grupos tradicionais exigiram que o Flamengo esclareça o caso e preserve a integridade do elenco.
Para eles, a disciplina e a transparência são fundamentais para manter o clube competitivo e respeitado. Ao mesmo tempo, pedem que Arrascaeta tenha espaço para apresentar sua versão, evitando julgamentos precipitados. O mercado de transferências acompanha atentamente a situação. Empresários e clubes interessados em Arrascaeta avaliam se o episódio pode abrir espaço para negociações futuras. Embora o Flamengo não tenha intenção de se desfazer do jogador neste momento, a repercussão pode influenciar sua valorização e até sua permanência no elenco. A frase "se ele voltar pro Flamengo, eu vou sair" continua ecoando entre torcedores e jornalistas. Alguns acreditam que se trata de um antigo companheiro de elenco com quem Arrascaeta teria tido desentendimentos, enquanto outros sugerem que pode ser um jogador que representa ameaça à sua posição. O mistério em torno da declaração mantém o público atento e aumenta a pressão sobre o clube para esclarecer os fatos. No fim das contas, a repercussão mostra como o Flamengo se tornou uma verdadeira vitrine global. Qualquer detalhe envolvendo seus jogadores ganha proporções gigantescas e mobiliza milhões de pessoas. O episódio com Arrascaeta é mais um exemplo de como a grandeza do clube transcende o campo e se transforma em pauta constante de debates, exigindo da diretoria habilidade para equilibrar disciplina, transparência e resultados esportivos. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.